Muito bem, amigos. Lição número 1, primeira lição do trimestre de 2023, terceiro trimestre. A carta de Paulo aos Efésios. Uma igreja tremenda, uma igreja que nasceu no meio de um povo idólatra e que Paulo tinha muito cuidado com essa igreja, onde o povo foi ensinado a não se deixar vencer pelo eu. Por isso disse um escritor, à medida que o homem morre para o eu, ele cresce para Deus. Porque se o eu não morrer, ele necessariamente vai ser adorado. Então, precisa Cristo nascer no coração e o eu precisa sucumbir, morrer, ser sepultado. O verso da semana está em Efésios capítulo 1, verso 9 e 10, onde Paulo diz assim, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Deus nos descobriu o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que se propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão na terra como aquelas que estão no céu. Paulo dizendo que Deus concentrou em Jesus toda a plenitude do seu amor, para mostrar que aquilo que ele havia planejado desde os tempos eternos se concretizava agora na pessoa de Jesus. E era isso que Paulo queria que o povo de Éfeso entendesse. A introdução da lição mostra que Paulo escreveu uma carta com um propósito definido. A igreja de Éfeso começou a passar por um decréscimo na sua fé. Foi na plenitude, foi num pico. Depois começou a descer, porque muitas pessoas entraram na igreja e começaram a tentar acabar com a fé dos crentes efésios. Paulo viu que se ele não cuidasse da igreja, a igreja iria descambar. Então ele poderia mandar um mensageiro, mas não era a mesma coisa de que alguém lesse uma carta com todo o sentimento espiritual que Paulo desejava passar para os cristãos de Éfeso. Por isso, Paulo escreveu uma carta que foi endereçada a Timóteo através de um rapaz chamado Sóstenes, de um irmão da igreja chamado Sóstenes. E quando Timóteo leu a carta diante da igreja, houve ali um reavivamento na igreja de Éfeso. Uma carta tem que atingir o seu objetivo, senão não serve para nada. Na Inglaterra, uma moça chamada Mary Sutherland escreveu uma carta para um moço dos Estados Unidos. Só que quando a carta chegou no correio, ali na Inglaterra, em Londres, aquela carta foi jogada dentro do assoalho. Uma lufada de vento pegou a carta sobre ali a mesa e acabou jogando ela numa fresta do assoalho. 130 anos depois, aquela agência do correio foi reformada. E inclusive o piso, que era de madeira, foi retirado, os azulejos, tudo foi trocado. O teto também, o forro. Mas quando eles removeram ali as tábuas do piso, encontraram a carta embolorada, quase se desfazendo. E ali viram que era de uma moça chamada Mary, que havia endereçado para um rapaz nos Estados Unidos. Eles abriram a carta e ainda foi possível ler. Na carta, a moça respondia um sim. O moço havia pedido aquela moça em casamento. E ele esperava a resposta dela, para que ele pudesse viajar para Londres. Mas a carta não alcançou o seu destino. A moça, desiludida de que o rapaz não havia dado resposta ao seu sim, acabou se casando com outro jovem que ela não amava direito e viveu uma vida infeliz. O moço, entristecido porque a moça não lhe dera resposta ao seu pedido, acabou entrando em depressão e acabou morrendo pouco tempo depois, envelhecido pela doença. Que situação desastrosa, quando uma carta não alcança o seu destino. O apóstolo Paulo dependia do envio desta carta para que a igreja fosse fortalecida. Por isso, ele mandou um emissário levar a sua carta até a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo fez questão de enfatizar a necessidade da igreja de Éfeso em manter-se firme nos princípios de Jesus e em seus ensinos. Por isso ele bateu nessa tecla, Deus nos amou e através de Jesus ele mostrou sua dispensação amorosa para nos salvar. E principalmente porque o povo de Éfeso havia vindo de uma idolatria. Éfeso adorava a Diana, a deusa dos Efésios. E ali Paulo encontrou grande oposição para pregar o Evangelho. Por isso, muitas vezes, um mensageiro tem que se dispor para crer que vai alcançar o seu objetivo de conquistar a alma. Paulo fez isso mesmo no meio da perseguição. Paulo insistiu para que as pessoas ouvissem o Evangelho e as pessoas ouviram e se converteram.
numa colônia de férias, um pastor jubilado, já aposentado, estava ali cansado da vida pastoral, quando alguém da igreja descobriu que ele estava ali e fez um convite: pastor, prega para nós. E o pastor disse: sabe de uma coisa? Eu não vou pregar agora não, irmão, não estou conseguindo. E deu uma desculpa e acabou protelando ou deixando de lado o convite. Mas no final das férias, o mesmo irmão ligou outra vez e disse: pastor, está por aí ainda? Prega para nós, pastor. O pastor se animou um pouco, preparou um sermão e foi para a igreja pregar. Pregou um sermão eloquente, cheio de poder. Havia ali um rapaz que estava afastado da igreja. Esse moço ouviu esse sermão e coisas novas foram despertadas no seu interior. Ele acabou entregando o coração a Jesus outra vez, renovou sua fé, foi para uma escola da Adventista, fez teologia e se tornou um dos grandes pastores evangelistas da nossa obra. Deus fala através do seu servo. E Paulo não foi diferente. Usou o Evangelho e centenas de pessoas aceitaram Jesus Cristo ali na cidade de Éfeso. A lição dessa semana vai ser muito importante. Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Vamos aprender algo importante, sempre importante, que Deus quer comunicar a todos nós no tempo de hoje. Deus abençoe a todos. Amém.